Começa julgamento sobre necessidade da manifestação do Congresso Nacional em decisões do Supremo que determinam o afastamento do mandato de parlamentares, a exemplo do que aconteceu com o senador Aécio Neves. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação contra grupo especializado em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Primeira turma do Supremo nega recurso do deputado Paulo Maluf, condenado por lavagem de dinheiro. Prisão domiciliar do empresário Ike Batista é convertida em recolhimento noturno. Determinadas medidas cautelares para o empresário Jacó Barata Filho, preso na Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato. E na série especial sobre o Dia das Crianças, o que diz a lei em relação à publicidade direcionada ao público infantil? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram na manhã desta quarta-feira para uma sessão extraordinária. O principal assunto da pauta é uma ação direta de inconstitucionalidade que discute a necessidade da manifestação do Congresso Nacional sobre decisões do Supremo que determinam o afastamento de parlamentares, a exemplo do que ocorreu com o senador Aécio Neves. O repórter Gabriel Ciafrei acompanhou a sessão e tem outras informações. Boa tarde, Gabriel. Em que pé está esse julgamento? Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Até agora, o ministro Edson Fachin leu o relatório do processo. Requerentes e interessados também se manifestaram no plenário e o ministro Fachin já leu o voto. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, 3 partidos políticos pedem que o Supremo declare constitucional a análise por parte do Congresso Nacional em até 24 horas, quando qualquer parlamentar for afastado das funções públicas. Vamos acompanhar na reportagem todos os detalhes desse julgamento. O Partido Progressista, o Partido Social Cristão e o Solidariedade entraram com ação direta de inconstitucionalidade no ano passado. Os argumentos dos requerentes é de que cabe às casas legislativas decidirem sobre o afastamento de parlamentares, seja por prisão ou aplicação de outras medidas restritivas pela Justiça. Para os requerentes, quando isso acontece, o processo deve ser encaminhado para análise do Legislativo em até 24 horas. Eles também consideram os afastamentos uma inovação jurídica e interferência do Judiciário no Poder Legislativo. O advogado do PP destacou a independência dos poderes e a preservação do mandato parlamentar. Um dos grandes pilares da preservação do regime democrático é a harmonia dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes. Numa democracia, a interpretação tem que ser que este mandato há de ser preservado sempre e permitido sempre o seu exercício. A função dele é uma função pública, sim, mas uma função pública diferente de todos aqueles que fazem concurso público porque eles estão ali em decorrência do mandato popular. O advogado do Senado Federal, interessado no processo, também se manifestou em plenário. Defendendo a tese apresentada pelos partidos, ele citou o Estatuto dos Congressistas, que impede o afastamento das funções públicas por determinação judicial. Não é apenas a prisão, mas qualquer medida constritiva que impeça o livre desempenho do mandato parlamentar não pode ser aplicado contra o parlamentar, ressalvada a única exceção quista pelo Constituinte. Qual é a exceção? A prisão em flagrante por crime inafiançável. Nenhum dos órgãos é maior que o outro. O Senado não é maior que o Supremo não é maior que o Senado da República. Todos nós devemos obediência ao único ente de soberania, a Constituição da República. Outros 2 interessados na ADI também se manifestaram. A Câmara dos Deputados e a Presidência da República, por meio da Advocacia Geral da União. Falando como advogado da Câmara, o deputado federal Evandro Bussi defendeu a imunidade parlamentar. A imunidade formal de que trata o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, não tem caráter subjetivo. Não quis o Constituinte impedir o vexame pessoal e individual do parlamentar com a prisão. O aspecto dessa medida é objetivo, não visa, portanto, preservar a pessoa do parlamentar, mas visa preservar o parlamento como instituição, a representação popular e a sua legítima e absoluta
e o seu absoluto funcionamento. Já a AGU se manifestou pelo respeito à Constituição Federal e pela possibilidade de prisão de parlamentares somente em flagrante de crimes inafiançáveis. Tamanha a força da imunidade parlamentar para o Poder Legislativo e os seus desdobramentos para o congressista que sequer se permite que se tenha qualquer renúncia por parte do congressista à imunidade parlamentar. É garantia, sim, dirigida e conferida ao Congresso Nacional e que se projeta em duas dimensões: a imunidade material, relativa às manifestações e aos pronunciamentos, e a imunidade formal, essa imunidade que gera a incoercibilidade pessoal dos congressistas, que só poderão sofrer prisão numa única e singular hipótese, na situação de flagrância em crime inafiançável. Após as sustentações orais, o relator do processo, o ministro Edson Fachin, iniciou a leitura do voto. Ele citou jurisprudência do Supremo, mencionou que a imunidade não pode ser confundida com a impunidade. Disse também que ela não pode ser utilizada para delinquir. O ministro Edson Fachin ressaltou ainda que o poder concedido ao Congresso para assustar a ação penal envolvendo o parlamentar deve ser interpretado de forma restritiva. Vamos ver então um trecho do voto do ministro Edson Fachin. Não se pode, com a devida vênia de posicionamentos contrários, extrair das competências atribuídas pela Constituição da República às casas do Congresso Nacional para decretar a perda do mandato parlamentar igual competência para sustar medidas cautelares decretadas pelo Poder Judiciário. Não se pode extrair competência, mesmo implícita, para subtrair a submissão de parlamentar à medida cautelar penal decretada pelo Poder Judiciário. A outorga constitucional conclui do poder para sustar um processo penal não compreende a concessão de poderes para impedir a adoção de providências cautelares necessárias à tutela da ordem pública, que visa impedir a reiteração delitiva, bem como a tutela da investigação, que busca a elucidação dos fatos. Inaplicável, portanto, sob todos os aspectos, os três parâmetros de controle invocados na inicial para a pretendida interpretação conforme a Constituição, que visava atribuir ao Congresso Nacional poderes de revisão das medidas cautelares penais deferidas pelo Poder Judiciário em desfavor dos parlamentares. Após o voto do relator, a sessão foi suspensa. O julgamento deve ser retomado daqui a pouco, a partir de 1h30 da tarde, aí sim com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal é transmitida pela rádio e TV Justiça. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Primeira turma do Supremo nega recursos do deputado Paulo Maluf contra condenação por lavagem de dinheiro. Voltamos em instantes. A primeira turma do Supremo negou embargos de declaração apresentados pela defesa do deputado Paulo Maluf. O julgamento sobre a revisão da condenação pelo crime de lavagem de dinheiro foi retomado nesta terça-feira. O julgamento foi retomado com a presença do relator, ministro Edson Fachin, que já havia votado pela rejeição do recurso, e com o voto do ministro Marco Aurélio, que tinha pedido vista na sessão do dia 23 de setembro. O primeiro ponto analisado foi a inserção de novos documentos no processo. Para a defesa, os documentos comprovam que o deputado Paulo Maluf não realizou movimentação financeira em conta no exterior, o que embasa a denúncia de lavagem de dinheiro. O segundo ponto julgado foi a revisão de dosimetria da pena. Em relação à inserção de novos documentos, o ministro Marco Aurélio concedeu voto favorável. Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Já os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso negaram o pedido. Acho que houve uma longa instrução, o documento foi produzido e juntado após o julgamento. Portanto, não acho que possa interferir sobre esse resultado. Sobre a revisão da pena imposta a Maluf de mais de 7 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, o ministro Marco Aurélio ressaltou que a atual legislação abre margem para entendimento de prescrição do crime. O prazo prescricional verifica-se em 12 anos, observada a norma do artigo 109, inciso 3 do Código Penal,
diminuída pela metade, né, essa dilação de 12 anos, a teor do artigo 115 do Código do Diploma, ante o fato de contar o acusado, o réu, com 85 anos na data do acórdão condenatório. Tem-se 6 anos como prazo prescricional a ser levado em conta. Entre a data da cessação da permanência do delito imputado, 20 de novembro de 2001, e o marco interruptivo referido, 29 de setembro de 2011, passaram-se mais de 6 anos, incidindo assim a prescrição. Os demais ministros divergiram e, por maioria de votos, foi mantida a condenação de Paulo Maluf. E a segunda turma do Supremo converteu a prisão domiciliar de Eike Batista em recolhimento noturno. Eike foi preso em janeiro deste ano na Operação Lava Jato, acusado de ter repassado 16 milhões de dólares em propina ao então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em troca de contratos com o governo do estado. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, entendeu que, embora as acusações contra o empresário sejam graves, os supostos crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça, o que autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares. A atuação dos órgãos de segurança pública sobre os alegados grupos criminosos é um fator a ser considerado em desfavor da necessidade de manutenção da medida cautelar mais gravosa. Ademais, a medida cautelar prisional somente se legitima em situações que se mostre como o único meio eficiente de preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger. O relator foi acompanhado pelos ministros que estavam presentes na sessão. O ministro Dias Toffoli ressaltou que a decisão não levou em conta a condição econômica de Eike. Não há que se falar que a justiça age de maneira parcial, que a justiça protege os poderosos ou os políticos. Isso é uma disfarçatez. Então, é importante fazer esse registro e fazer esse registro do trabalho que essa Suprema Corte faz de deferimento de habeas corpus. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou as péssimas condições dos presídios brasileiros e destacou que só cabe prisão preventiva quando medidas alternativas não puderem ser aplicadas. Fato extremamente preocupante prender as pessoas simplesmente por prender quando não estão presentes os pressupostos do artigo 312. E o pior, aquilo que se tem visto agora com muita frequência, prender alguém para iniciar as investigações, isso é muito grave. Além de ficar em recolhimento domiciliar noturno, Eike Batista deverá comparecer à justiça periodicamente, não poderá manter contato com outros investigados, nem poderá deixar o país. Durante a sessão, os ministros também determinaram o recolhimento domiciliar noturno de Jacó Barata Filho, preso em julho deste ano, quando tentava embarcar para Lisboa, no aeroporto do Rio de Janeiro. De acordo com o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, o investigado foi acusado de ter fugido para Portugal, o que não aconteceu. É preciso que nós, do Judiciário, digamos não, basta a esse tipo de fraude procedimental e processual. A polícia não pode mentir. O Ministério Público não pode mentir. Para combater crime, não se pode cometer crimes. Jacó é investigado na Operação Ponto Final, que apura supostas irregularidades no setor de transporte de passageiros no estado do Rio de Janeiro. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski também votaram contra a prisão. Cria-se a mentira, depois se encarta a mentira dentro dos procedimentos investigatórios. E se algum tribunal ou algum juiz se põe a aplicar a justiça, este está obstruindo a justiça. A defesa no Brasil vem perdendo o controle da narrativa dos fatos e direcionada, melhor dizendo, para determinados objetivos, seja pela polícia, seja pelo próprio Ministério Público. As causas acabam desaguando e em massa aqui nesta Suprema Corte, obriga que nós façamos uma espécie de uma desconstrução. Apenas o ministro Edson Fachin divergiu
entendendo que o Supremo deveria aguardar decisão do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma ainda negou por unanimidade a abertura de ação penal contra o senador Renan Calheiros e o deputado Aníbal Gomes. Eles foram acusados pelo Ministério Público de terem recebido R$800 mil em propina para favorecer uma empresa em contratos com a Petrobras. Para os ministros, as acusações foram baseadas apenas em colaboração premiada, não existindo elementos suficientes para se receber a denúncia. A conclusão hora exarada não implica em juízo de inviabilidade da consumação do delito de corrupção passiva, tendo por contraprestação indevida doações eleitorais oficiais, mas apenas e tão somente em relação a este inquérito e a este oferecimento da denúncia é que constato a insuficiência de elementos indiciários colacionados pelo órgão acusatório para conferir justa causa à denúncia. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série especial sobre o Dia das Crianças, o que diz a lei em relação à publicidade direcionada ao público infantil? A gente volta já já. Crianças e adolescentes devem ser protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Mas o que acontece quando é a família que falta com os deveres e obrigações? Veja em que casos podem ocorrer a perda do poder familiar. O Brasil tem mais de 47 mil menores de idade crescendo em abrigos, segundo o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos. Muitos deles foram retirados dos pais por não receberem cuidados básicos da família. Neste caso, os pais podem ter o poder familiar suspenso ou extinto. Perdem o direito sobre os filhos porque não conseguiram manter um desenvolvimento sadio e harmonioso desses jovens. A suspensão é quando os genitores abusam da autoridade, faltam com os deveres e obrigações com as crianças ou recebem sentença criminal transitada em julgado. Essa é uma medida temporária e pode ser reavaliada pela Vara da Infância e da Juventude. Já a extinção é a mais gravosa. É aplicada em caso de abandono material, físico e moral, violência grave e reincidência na suspensão. Tem caráter definitivo, mas pode ser questionada na Justiça. Como esse caso que aconteceu no Distrito Federal no início da semana. Os pais deste bebê perderam poder familiar sobre os outros filhos. O circuito de segurança de um hospital filmou o momento em que a mãe tenta matar o recém-nascido aplicando insulina nele. O bebê não resistiu. Antes de serem acolhidas em um abrigo, a primeira tentativa é que crianças e adolescentes sejam mantidos com a família. O judiciário recomenda, que um membro da família, um parente mais próximo, fique com a criança, normalmente os avós paternos ou maternos, uma tia, até que se decida a situação. Mas caso não tenha ou um membro da família não queira, essa criança vai para o abrigo para ela ficar resguardada. Quando a solução é mesmo o abrigamento, os menores de idade precisam passar por um acompanhamento psicológico. Eles precisam ter uma segurança e muito amor. Então, esse acolhimento é que é importante. Eles sentirem que eles vieram para um lugar onde eles vão ser amados, onde eles vão ser protegidos. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a repórter Evne Araújo está com uma advogada de direito de família. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Aqui comigo, doutora Marielle Santos Bastos, bem-vinda ao Jornal da Justiça. Para a gente começar, o que os pais podem fazer de tão gravoso para que eles tenham suspendido e também extinto o poder familiar? A gente consegue citar alguns exemplos? Sim, para perder o poder familiar, os pais eles têm que cometer alguns atos mais graves, No caso da suspensão, ela vai ser temporária. E o que é mais comum acontecer de uma ação que vai ter o pedido de suspensão do poder familiar é em casos como descumprimento dos deveres de pai
e caso também se levar à ruína os bens que os pais estão gerindo, que está em nome dos filhos, ou os pais sejam condenados por algum crime com pena superior a 2 anos. Como denunciar, né, se um parente ou alguma pessoa vira uma criança que está passando por uma situação de abandono, violência, como fazer para tentar resolver isso? Esse caso, abandono e violência, já vai para a ação de destituição do poder familiar, que é diferente do suspensão que eu falei anteriormente. Seria um caso de extinção, que é definitivo, e nesses casos, abandono, castigo imoderado, não prover, né, a subsistência básica, educação do filho, tanto o Ministério Público ou algum parente próximo ou qualquer pessoa interessada pode entrar com essa ação de destituição de poder familiar, junto à vara da infância e adolescência, para tirar essa extinção, para extinguir esse poder familiar. Muito obrigada pela participação. Érica, voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. Publicidade infantil. Como o assunto é tratado pela Justiça quando a imagem da criança é usada na divulgação de produtos ou campanhas? A lei que regulamenta essa questão é o Código de Defesa do Consumidor. Veja na 3ª matéria da série especial sobre o Dia das Crianças. Na casa de Elisa, a preocupação com o consumismo chegou cedo. Apesar da pouca idade, a garota assumiu a responsabilidade da mesada, mas tudo sob o olhar atento e supervisão dos pais, que desde cedo procuram orientar a filha. Aprendeu a ponderar o que ela está precisando, o que ela realmente quer, o que vale, o que não vale. Olhos vidrados na tela. Não importa se é um desenho ou propaganda. Às vezes, a criança nem faz essa diferenciação. Eles se encantam com os artifícios do marketing, que muitas vezes associam a linguagem lúdica do mundo infantil à venda de alimentos e brinquedos. Para os especialistas, a publicidade infantil tem o poder de estimular padrões de consumo nos pequenos, uma prática que pode se tornar perigosa. A criança, ela absorve com muita facilidade tudo aquilo que é apresentado para ela, porque ela ainda não tem os filtros, né? Não tem o senso crítico desenvolvido para poder filtrar aquela informação e ver aquilo que é pertinente ou não. E ela, como é muito influenciada, né, pelas imagens, o lúdico, né? Então ela se encanta com aquilo e acredita que aquilo que é exposto de fato é aquilo que ela vai vivenciar assim que adquirir aquele objeto. Os limites que a gente deve estabelecer para a criança, elas são extremamente importantes para toda a formação dela, né? Quando você diz não para a criança, em qualquer esfera, você está explicando o certo e o errado, o limite, que é o limite do outro, não só o limite da criança. Então, entender o não, se frustrar ao ouvir o não, todas essas sensações, elas são importantes serem vividas na infância. E com a alimentação não vai ser diferente. É muito difícil um alimento in natura, fresco, uma fruta, por exemplo, uma maçã, uma banana, competir com esses salgadinhos super coloridos e chamativos e muitas vezes com embalagens, com desenhos de personagens que eles já conhecem. Então, ali eles querem aquilo e é muito difícil essa competição. Quem regula a publicidade no país é o CONAR, Conselho de Autorregulamentação Publicitária. A entidade não elabora leis ou aplica multas, mas as decisões do CONAR servem como recomendações para o mercado publicitário. A propaganda abusiva é exatamente essa que se utiliza da ingenuidade dessas crianças, dessa falta de discernimento que eles têm, para incutir valores de compra, de venda, de consumo, de discriminação de quem usa e quem não usa o produto. No Brasil, não há proibição de propaganda desse tipo, não há proibição generalizada. Mas certo é que a legislação, de um modo muito especial, o Código de Defesa do Consumidor, ela estabelece algumas restrições a esse tipo de propaganda. Em 2016, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso de uma empresa publicitária responsável por propaganda que oferecia relógios inspirados em personagens infantis ao consumidor que comprasse 5 pacotes de biscoito e pagasse mais R$ 5.
Os ministros da segunda turma aqui do STJ reconheceram a venda casada e mantiveram a condenação por propaganda infantil indevida. O caso histórico criou o primeiro precedente sobre o tema. A partir de então, a Corte entende ser abusiva a publicidade e propaganda dos alimentos direcionados às crianças de forma direta ou indireta, reconhecendo a ilegalidade das campanhas publicitárias que manipulem o universo lúdico infantil. Essas publicidades são consideradas abusivas porque agridem diretamente também ao Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio constitucional, que a formação da criança é um direito assegurado pelo Estado e é um dever da família e dos pais dar continuidade à formação de seus filhos. É importante, sim, que os pais digam não. Digam não. Se a criança deseja um produto cuja aquisição estimula um mero consumismo, que não lhe trará qualquer utilidade ou benefício, é importante que os pais resistam à pressão infantil e não adquiram o produto. O Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Thank you.